Bom dia a todos. Se inscrevam e comentem ao final do vídeo o que vocês acharam da obra. Não vamos ficar com mais delongas, vamos para o vídeo. Como todas as pessoas do mundo, o nosso protagonista não tinha tempo para fazer tudo o que ele queria. Além do mais, ele era muito preguiçoso. Ele buscava uma maneira de ganhar dinheiro sem muito esforço físico, ou seja, sem trabalhar para isso. Ele estava jogando. Para ele, o jogo era um mecanismo, ou uma ferramenta de ganhar dinheiro, para pagar as contas. Quando ele olha a hora, sai correndo para ir fazer o trabalho da faculdade. Ele tinha que fazer os exercícios e estudar para o seu curso, mas estava com sono para fazer isso. Ele sempre escolhia uma decisão que seria mais fácil para ele. Tinha que comer, mas não tinha tempo. Ele tinha que ir para a faculdade, mas tinha que fazer mais dinheiro no jogo. Às vezes ele refletia sobre o tempo: tenho tantas coisas que preciso fazer. Mas há ainda mais coisas que eu quero fazer. Queria jogar. Tendo todo o tempo do mundo para farmar os itens e ganhar dinheiro. Queria viajar. Sem ninguém me incomode com alguma coisa. Quero sair com os meus amigos para beber e conversar. Sem precisar ficar olhando para o relógio. Quero namorar e ficar de mãos dadas com ela andando pelo parque sem fazer nada. Por que as pessoas só conseguem fazer uma coisa de cada vez? Ele sempre se pegava pensando sobre isso. Sempre pensei que seria ótimo ter 2 corpos. Então, consegui 2 corpos. Seria uma coisa impossível. Num determinado dia, o nosso protagonista estava olhando 2 pessoas conversando. Finalmente estou despertando. Parece que vou conseguir uma habilidade fodona, né? Porra nenhuma. Você precisa de uma habilidade de aumento de QI. Vai se fuder, seu idiota. Ah, tô cansado. Queria estar dormindo. Tenho que voltar para casa rápido. Para continuar o meu farm no jogo. Assim poderei vender os itens e pagar as contas. Mas no jogo que ele fazia isso, as pessoas estavam parando de jogar. Subsequentemente diminuindo a quantidade de itens sendo vendido e assim diminuindo os ganhos dele. Este nosso protagonista Jeon Sang-woo, universitário, tinha 20 anos. Ele pensava: por que estou aqui? Lembrei. Pelo motivo que não tinha dinheiro suficiente para pagar as contas do mês. Então ele vai participar do programa de despertar, e assim ser contratado por uma guild. Para ter uma vida mansa. Assim pelo menos ele esperava. Ei! Pessoal, por favor, prestem atenção. Sou o caçador Park Von-tae do rank, as saudações. A todos sou encarregado do 10º programa de despertados. Programa de despertados. Uma iniciativa nacional que auxilia o despertar dos cidadãos. Pessoas expostas à mana acabam despertando eventualmente, então o programa os obriga a entrar em um portal seguro para despertá-los à força. Oramos para que todos despertem em segurança. Vamos começar imediatamente. Grupo 1, por favor, em frente. Todas as pessoas ali presentes estavam em filas separadas em grupos. Logo será a minha vez. Olá. Você é do grupo 37, número 7, Jeon Sang-woo? Sim, isso mesmo. Vou ajudá-lo na identificação. A identificação foi concluída. Senhor Jeon Sang-woo, por favor, entregue seus aparelhos eletrônicos e entre no portal à sua frente. O nosso protagonista estava apreensivo, mas mesmo assim ele vai em direção do portal. Ele tinha a cara meio assustada. Mas mesmo assim entra no portal. Dentro do portal aparecia janelas de mensagem como de um jogo. Identificando o usuário. Código 0x983ALCAC-AJDM76. Usuário: Terráqueo Jeon Sang-woo. Autenticação concluída. Autoridade de uso do sistema garantida. O registro foi concluído. De repente nosso protagonista abre os olhos. Ele estava num lugar diferente de onde ele tinha entrado. Ele se perguntara quanto tempo tinha ficado apagado? Parece que a minha cabeça vai rachar de tanta dor. Então, esse é o bunker. Parece que eu não sou o único em condições ruins. Ele olhava várias pessoas se levantando,
e sendo ajudada a serem levantadas por outras pessoas. De repente surge uma gritaria de uma pessoa. Kiaa! Conseguiu uma habilidade incrível. Ela estava dominando o fogo. O prota fica olhando aquilo. Do nada surge várias pessoas entregando cartões. Eles eram das principais guildas do nosso país. Eu sou da guilda da chama demoníaca. Nós somos da guilda Donjin. Se você se juntar à nossa guilda. Uma guilda. Nosso protagonista pensou, ter poder de controlar o fogo. Deve ser legal. De repente surge uma pessoa. Querido despertado, parabéns pelo despertar. Como está se sentindo? Nada bem, esta pessoa falava. Mas em breve vai melhorar. Você já confirmou suas habilidades? Vou conferir agora. Ele falava, ela parece só em pensar. Que legal. O nosso prota fica surpreso com alguma coisa na janela de status. Ele era muito fraco. Meus status são uma merda. Bem, a habilidade é o que importa, de qualquer forma. Vamos ver. Clonagem nível 1. Habilidade de invocação. Consome energia para invocar uma réplica exatamente igual do invocador. O número de invocações aumenta de acordo com o nível. Você está ligado ao seu clone. Quantidade máxima de invocações, 1 recarga, 24 horas. Fortalecimento de clone nível 1. Duração, permanente. Aumenta a taxa de espelhamento do clone, que reflete os status do corpo original. Taxa de espelhamento atual, 50%. Uma técnica de clonagem? Ele pensou, espera aí, não tem nenhuma condição para usar isso? Vou poder usar essa habilidade no meu dia a dia? Você deve ter terminado de conferir a sua janela de status. Ah, sim. Meus status não são tão bons assim. Não fique tão decepcionado. A menos que você já seja um novato, a maioria das pessoas começam com status parecidos. Posso saber quais são as suas habilidades? É uma técnica de clonagem. Eu falei porque não tinha motivos para esconder. Ah! Uma técnica de clonagem. Haha! Ele fica sem jeito. O protagonista fica com a cara meio confuso. Será que ele achou que seria melhor a minha habilidade? Ele vai logo perguntando. Isso não é bom? Ouvi que alguém conseguiu a técnicas dos clones fantasmas anteriormente, mas não valia de nada, porque os fantasmas não conseguiam interagir com o plano físico. O prota pensou, mas a minha técnica não é fantasma. Já é melhor do que despertar sem nenhuma habilidade. Ops, eu e minha língua grande. Se demonstrar sua habilidade para as guildas, eles a julgarão com precisão. De repente surge gritos de alguém fazendo o prota olhar. O que está acontecendo ali? Era um caçador que tinha despertado uma habilidade de petrificação. Todos os representantes das guildas observavam para julgar se a habilidade era boa ou não. Nosso protagonista se sentiu meio pressionado. O representante da guilda perguntou se ele estava bem. Tô de boa. Onde fica a saída? Está vendo a área de inspeção ali? Você terá que terminar de digitalizar e se registrar lá, depois é só retornar pelo portal pelo qual entrou. O prota vai até a área de inspeção para se registrar e sair. Ufa! Ele estava ali esperando só para voltar para sua casa. Bem-vindo, despertado. Sua habilidade é uma técnica de clonagem, certo? Sim, isso mesmo. Você tem 73% de chance de possuir uma ou mais habilidades. A confirmação foi concluída. O registro da técnica de clonagem foi concluído. O certificado de registro de despertado foi emitido e enviado para o seu bracelete de identificação. Próximo da fila. Ele estava voltando de ônibus para sua casa. Acabou mais rápido do que eu imaginava. Ele pensava, técnica de clonagem. Me pergunto que tipo de habilidade é essa? Na casa do nosso protagonista. Meus bebês estão trabalhando duro? Ele deixou ligado seu computador. Num jogo de MMO-RPG ele tinha vários personagens trabalhando para ele. Assim gerando moedas do jogo, para o seu personagem principal.
Assim podendo converte em dinheiro real. Ele observava os outros jogadores lutando para fazer o mínimo de moedas. Ele se senta e fica observando as ações dos outros. Vamos ver. Haha. É uma falha. Ele estava olhando os itens que ele tinha ganhado. Escudo de ferro. Defesa, 15. Durabilidade, 30-30. Rank, comum. Ele estava meio entediado. Não sei mais de nada. Esse jogo está ficando cada vez menos popular. Recentemente o valor de mercado está diminuindo. Será que devo procurar outro jogo e criar um novo macro? Tenho que pagar o aluguel e a mensalidade escolar, isso tá me deixando louco. Vou ter que distribuir uns currículos por aí, se ao menos eu tivesse alguém para trabalhar no meu lugar. Foi aí que ele teve uma ideia. A técnica de clonagem. Ele ficou olhando o bracelete. Tenho que tentar ao menos uma vez. Ele se levanta e estava determinado em usar sua habilidade, pelo menos uma vez para ver como era. Ele se concentra. Sai uma energia dele. Ele estava coberto por uma aura por todo o corpo. Invocar clone. Assim sai uma energia dele. Ela estava se projetando em sua frente. Ele se assusta com uma forma que a aura estava fazendo. Ele não esperava isso. Mas a energia tomava uma forma de uma pessoa. Até terminar. Era uma forma perfeita. Era uma cópia idêntica do nosso protagonista. A única questão era que ele estava nu. O nosso protagonista estava pasmo com o que ele estava vendo. Logo foi conferir se realmente era igual. Olhava todos os detalhes do seu clone. Ele se perguntava: será que isso é realmente um clone? O clone responde sim. Sou sim. Posso tocar em você? Sim, mestre. Ele pensou: isso é estranho em fazer. Será se eu estou sonhando? Ele se dava um tapa para acordar. Ele o toca. Isso é real. Dá para sentir até os batimentos cardíacos e seu calor corporal. Ele pensou: esse corpo é de verdade. Não é nenhum tipo de ilusão. Ele achou que seria muito estranho, outro ele ali nu. Então manda o clone se vestir. O clone vai e pega uma roupa que estava próxima. Só preciso dar uma ordem para você? Sim, mestre. Ele pensou: primeiro, vamos fazer ele se agachar. O tão rápido ele pensou, o clone obedeceu. Ele também escuta meus pensamentos? O protagonista pensou: levanta. O clone obedeceu sem hesitar. Ele pensou: agora repita isso umas 1000 vezes. O clone começa a fazer o que ele mandou. Se abaixava e se levantava. Depois de um certo tempo o clone fica todo suado e cansado. O vigor do clone parece ser o mesmo do que o meu. De repente o celular toca. Era Kim Jong-do. O clone estava cansado, mas ele continuava a fazer o que tinha sido mandado. O prota começa a mandar as mensagens para o seu amigo. Ei, qual habilidade você conseguiu? Consegui 2 habilidades de despertados. Incrível, né? Qual você conseguiu? Mas o prota não queria falar porque achava que era uma habilidade fraca. Ei, me responde. Caralho. Você tá dormindo? Boa sorte! Quando o prota estava lendo e escrevendo as mensagens, o clone estava muito suado e cansado. Não sei. Por quê? Você pegou alguma habilidade de merda? Responde aí. Foi isso? Sim, o amigo do prota escreve. KKKKK parabéns. Você conseguiu uma habilidade de preguiçoso já que só fica deitado e dia todo? Eu acho que ninguém pode ajudar você kkkkkk. Pirralho, você deveria ter sido mais ativo que nem o seu chefe aqui, para que sua imagem melhorasse e conseguisse uma boa habilidade. O prota fica surpreso com as mensagens. Esse cara fala muito. Quando de repente surge uma janela informando que seu vigor aumentou 0,001. Ele para por um minuto o que estava fazendo e olha, aquilo era estranho. Ah! O prota não sabia o que tinha feito este barulho. Enquanto isso, em outro lugar, o saltador, George Lucas, dono da habilidade lampejo,
rank classe S da América e líder do grupo Illuminati. A primeira pessoa a completar a masmorra da Torre de Odin. Prédio principal dos Illuminati. Tinha uma mulher informando os relatórios. A partir de agora, falam que cada 300 milhões de pessoas da população mundial, 80% delas são despertadas. É mesmo? Então, quanto tempo vai demorar até chegar aos 100%? Observando os dados sobre o número de pessoas que participam do programa de despertados todos os anos, podemos esperar que seja feito dentro de 5 anos. 5 anos, não vai demorar muito. Teremos que completar o mais rápido possível. Esta pessoa está olhando pela janela vendo a vista de onde ele estava. Era um prédio muito alto em Nova York. Até lá. Tinha alguém treinando correndo. Aia! Aia! Esta pessoa estava toda suado, parecia que estava cansado pela expressão do rosto dele. Tinha 2 homens observando esta pessoa correndo. Aquele cara tá correndo de novo hoje. Percebi que ele vem para cá todos os dias. E se ele desmaiar, correndo feito um maluco com aquelas roupas? Esta pessoa senta por um instante no banco do parque. Ele suspirava profundamente. Aia! Aia! De repente alguém traz uma garrafa de água. Jovenzinho, você tem treinando bastante, beba isso antes de começar a correr de novo. Do nada ele se levanta. E sai correndo de novo. Meu Deus! Será se ele é tímido? Esta pessoa estava usando uma roupa muito pesada de frio. Para correr assim fazendo suar muito. Tinha uma pessoa em cima de uma balança. Era uma pessoa magra. Mas em uma boa forma. De algum jeito, quando eu sentia fome, comia o dobro da quantidade de comida que costumava, mas ainda consegui perder 20 quilos esse mês. Esta pessoa era nosso protagonista. Não fiz nada ainda, mas meu corpo fica em forma a cada dia. Também parece que fiquei um pouco mais alto. Vigor aumentou em 0,001. Reflexo aumentou em 0,001. Agilidade aumentou em 0,001. Era verdade quando eles disseram que a habilidade que você recebe geralmente está relacionada à pessoa. Enquanto usava os clones, eu percebi uma coisa. Primeiro, as dores e exaustão sofridas pelo clone não me afetam. Segundo, se o clone for danificado ou utilizar sua energia além dos seus limites, ele simplesmente desaparecerá. Você vai correr até morrer, entendeu? Sim, senhor. Ops! Exagerei. Terceiro, toda vez que meu corpo muda, os clones copiam minha aparência exata imediatamente. Então, você também emagreceu como eu. Quarto, mesmo estando longe, é possível dar uma ordem só pelo pensamento. Pare de correr e comece a fazer algumas flexões. O que ele está fazendo? Ele é maluco? Por último, é impossível um clone usar a clonagem. Use a habilidade de clonagem. Bem, se o clone pudesse usar a habilidade de clonagem, poderia haver um número infinito de clones, então isso não é possível, eu acho. Alguém estava procurando alguma coisa na internet. Ele estava no Wiki dos Despertados. Estou navegando na Wiki dos Despertados, nunca imaginei que esse dia chegaria. Neste Wiki dos Despertados informava cada informação sobre todas as coisas que eles viam. O que são status? Os status de nível 1 é o máximo que um despertado pode possuir ao despertar. Existem status normais e status especiais, mas a maioria dos despertados tem apenas uma parte dos status normais escolhidos e desbloqueados. Regeneração, resistência, vitalidade, mentalidade etc. são alguns dos status especiais, e a maneira de desbloquear esses tipos de status especiais não é conhecida, exceto por algumas exceções. Com treinamento básico, é muito difícil aumentar 0,001 pontos de status a cada dia. Ele estava olhando agora com uma surpresa o súbito avanço de status. Janela de status. Nome, Jeon Sang-woo. Força, 0,707. Reflexo, 0,51, 0,515. Vigor, 0,643, 0,669.
Resistências, 0,539, 0,550. Mana, 0,130. Habilidades, clonagem nível 1. Fortalecimento de clone nível 1. Ele pensou como o clone treina sem descanso e faz de tudo para executar as minhas ordens, ele sempre se move até atingir o limite. E é por isso que consegui aumentar meus status tão rápido. Então, isso quer dizer que eu teria um total de 78 pontos de status se me movesse e treinasse junto com o clone? Bem, nem aqui nem no inferno eu suportaria um treinamento tão pesado. Ele pega um folheto. Você está vivendo como ontem hoje? Academia Corpo de Aço. Você quer um corpo saudável? Se matricule na nossa academia. Aulas de spinning em grupo. Todos os programas de exercícios. Pilates, regular em dias de semana. Meio período aos finais de semana. Classe profissional. Por um momento ele observa e fica pensando. Foi aí que ele olha a tela do computador que ele fazia vários personagens para ganhar moeda no jogo. Foi aí que ele teve uma ideia. Então, eu serei a cabeça. E vocês serão os membros. Ele olha o saldo de sua conta no valor de 213,8001 won. PS 2545.000 won à vista. OLGOG Colimitada. 35.000 won à vista. Clínica Médica Cancan 12.000 won à vista. HN Tribunal 3.450 won à vista. Não sobrou nada para pagar o registro. Bem, eu gastei bastante em comida. Devia arrumar um trabalho de meio período ou algo do tipo. Como o workshop não está indo tão bem recentemente. Ele começa a escrever um currículo, para procurar um emprego. Preciso encontrar um trabalho de mão de obra. Isso vai me ajudar a treinar meu corpo, e vou ganhar algum dinheiro, ao mesmo tempo. Ele olha várias oportunidades de trabalho. Ajudante meio período. Burro de carga. Trabalho de entregador. Assistente de escritório. Acho que vou ter que fazer isso sozinho, pelo menos de início. O clone não consegue acompanhar o processo, se eu der algumas ordens, que eu já não tenho experimentado, pelo menos uma vez. Ele olha uma oportunidade perfeita para trabalhar. Centro Logístico Vulcon. Terceirizados ou meio período. Informação do trabalho. Tarefa de triagem e descarga de encomendas. Todos os pacotes estão em caixas, então é fácil manuseá-las. Condições básico, 19 horas a 4 da manhã. Pausa incluída. Dias de trabalho, segunda a sábado. Domingo ou feriado folga. Local de trabalho, Seul Gangseogu. Pagamento por dia, 100.000 won. Pago em dinheiro. Isso não é perfeito? Ele liga para marcar a entrevista e começasse a trabalhar. Alô? Eu vi o anúncio de contratação no seu site. Ah, você está falando sobre o de triagem, certo? Não tem nenhuma entrevista ou algo do tipo, você só tem que vir e começar a trabalhar. Quando você está disponível para começar? Eu estou planejando começar amanhã. A pessoa do outro lado da linha fala. Você não está disponível hoje? É possível. Então venha ao centro logístico, às 18h30. Certo, te vejo lá então. Não tem ninguém trabalhando lá? Ele pensou, esquece isso, se eu for pago da maneira certa, já está de boa. Um pouco mais tarde, lá estava o centro de distribuição. Eu acho que é aqui. Ele trouxe um clone com ele. Clone 1. Estava com uma máscara e um capuz, para ninguém percebesse que eles eram iguais. Se eles descobrissem que eles eram iguais, poderia gerar muitas perguntas. Então seria melhor ficar incógnito, para as outras pessoas. Posso dizer que sou gênio, mas isso pode dar errado. O prota dá uma série de instruções para o clone. Responda bem quando chegar lá. Seu nome vai ser Jeongdo enquanto você estiver trabalhando. O clone respondia certo, certo. De qualquer forma, o prédio é maior do que eu esperava. Aonde tenho que ir? Nosso protagonista ouve uma voz. Você não é o Sang-woo? O que você está fazendo aqui? Senhor Deokshil.
Ele se surpreende com uma pessoa que o reconheceu. Uau! Não o reconheci à primeira vista. Você perdeu muito peso. Assim apertando a mão do prota. Obrigado. Eu vim com um amigo para fazer um trabalho de meio período. É mesmo? Então precisa ir por ali primeiro. Lá tem um escritório. Que coincidência encontrar você aqui. Obrigado, senhor. Estou surpreso também, não esperava você aqui. Te vejo mais tarde então. O prota bate com as duas mãos no rosto para se despertar. Estou muito nervoso. O prota pergunta para o clone. Você está nervoso? Não. Eu tenho que ficar mais calmo. Agora eu também sou um despertado. Vamos terminar isso rápido e ir para casa comer miojo. Momentos depois. Ele pensava o entregador Nin, foi muito arrogante. Isso não acaba nunca. O clone trabalhava carregando as caixas sem descanso, até os funcionários viram que ele estava se esforçando. Um funcionário questionou. Enquanto eu estou aqui com este molenga. O meu outro amigo está com um trabalhador esforçado. O prota está morto de cansado. Todo suado e deitado no chão. Logo pensou, essas pessoas têm algum tipo de habilidade para mover coisas pesadas? O colega do protagonista estava trabalhando junto com o clone. Ele olhava com satisfação que esta pessoa estava dando duro no trabalho. O prota pensava. Eu não devia ter vindo. Ele está indo bem sozinho. Alguém falava. Pausa de 1 hora. Os dois estavam sentados encostados da parede descansando. O prota já estava morto. E só era meio período do horário do trabalho. Alguém oferece uma latinha de refrigerante. Era o amigo do prota. Tome aqui. Bebam, vocês merecem um refrigerante para se reidratar. Obrigado. Você deve beber algo depois de suar tanto. Também tem um pouco de comida, então coma isso. O prota logo percebe que ele estava oferecendo uma latinha de refrigerante para o clone. Uau! Obrigado. Sério, esse jovem tem trabalhado duro sem falar nada. Se dedicando expressivamente no trabalho. Qual é seu nome? Eu sou Kim Jong-do. Seu nome é viril também. A propósito, você está bem, universitário Sang-woo? Parece que é a sua primeira vez fazendo esse tipo de trabalho. Sim. É bastante cansativo. Mesmo assim, vocês dois têm coragem. A maioria dos novatos foge nesse meio tempo. Ele pensou, se não fosse pelo meu saldo no banco, eu também fugiria. Qual universidade você frequenta? Ah, eu fui para a Universidade Jeonguguko. Oh, é uma ótima universidade. Você deve estudar bastante. Enquanto isso, o clone pegava a latinha de refrigerante e derrama tudo em sua boca. Não é uma universidade tão boa. Não precisa ser modesto. Não desejaria outra coisa se a minha filha pudesse entrar naquela universidade. Não se preocupe muito, senhor. Eu também não era bom em estudar, mas eu ainda consegui entrar na Universidade Jeongguk. Você conseguiu, mesmo não sendo bom? Como você fez isso? Que? Ah, apenas consegui algumas licenças e com admissão especial. Admissão especial. Tá certo. Isso é possível. O senhor ficou pensando por um momento. Você talvez queira fazer outro trabalho de meio período? Outro trabalho de meio período? Tipo o quê? Em vez de se desgastar nesse lugar, se estiver ok para você, por favor, seja o tutor da minha filha. O prota foi pego de surpresa com esta pergunta. O quê? Ele fica pensando. Eu me tornar um tutor? Logo ele pensou nos gastos que ele teve. E estava sem nenhum dinheiro. Eu aceito, ser tutor para sua filha. Então, deveria ensinar a ela todas as matérias. Sim. É vergonhoso dizer isso sobre a minha filha, mas ela é realmente ruim em estudar. Então, e sobre o valor? 50.000 won por cada aula. O que você acha? 2 horas cada dia. Uma vez ou 2 vezes na semana.
O Prota ficou pensando. 50.000 won a cada 2 horas. Essa não é uma taxa ruim, se pensarmos apenas no tempo gasto. Tudo bem. Eu aceito. Muito obrigado. Depois do trabalho, vou discutir com minha filha e entro em contato. Você continua usando seu antigo número, certo? Sim. O Prota estava pensando deve ser um sinal. Ensinar, hein? Espero que tudo dê certo. O Prota olha a janela de notificações recentes. Estamina aumentou em 0,001. Resistência aumentou em 0,001. Estamina aumentou em 0,001. Consegui um emprego e esses status. Isso é ótimo. Vamos carregar mais um caminhão. E também arranjei outra coisa para fazer. Vou comer antes de ir a? Cadê a comida estava no saco? Quando ele olha para frente, olha o clone comendo tudo que ele tinha levado. O Prota ficou sem jeito com isso. Mas o que vou comer? Enquanto isso o clone se empanturrava com toda a comida. Você comeu tudo, assim ficando bravo, seu filho da puta. Manhã seguinte. Tinha alguém reclamando. Caramba, estou todo dolorido. Era o protagonista, estava na cama. Isso está me matando. Para uma pessoa que não faz esforço físico, quando ela faz o seu corpo fica muito dolorido, e também fica como se todo o corpo estivesse pesado. Assim o Prota decide que vai mandar só o clone, para o emprego de meio período. Enquanto isso vou ficar responsável pela tutoria da filha do meu amigo. 2 ganhando dinheiro vai ser mais fácil pagar as contas. Você ganhou 0,001 de resistência. Parece que o número 1 está trabalhando duro. Algum tempo depois. O Prota estava na posição de lótus concentrado de olhos fechados. Volte para casa, número 1. Eu poderia fazer ele sumir. Mas se eu fizer isso as roupas ficaram largadas naquele lugar. Prota falava. Vamos comer primeiro. Ufa, estou cheio agora. Subitamente o Prota se surpreende com barulhos na porta. Ela se abre e ali se revelava quem estava mexendo nela. Era o número 1. Estava todo suado. Tinha vindo do trabalho. Estou de volta, mestre. O Prota percebe o ronco da barriga do número 1. Ele está com fome. Assim ficando meio sem graça. Tome banho primeiro e mude suas roupas depois. Ele estava banhando. Logo depois colocou uma roupa limpa. Foi para a frente do Prota, e falava: estou esperando por mais comando, mestre. Me dê sua mão. Sim, senhor. O Prota estava com uma cara assustada com uma agulha na mão. Número 1 é um clone. E se for desfeito, ele se espalha para a luz. Isso não é um humano ou uma coisa viva. Ele pensava isso para fundamentar sua escolha de fazer experiência com seu clone. Mas mesmo assim ele se sentia estranho fazendo experiência com ele. Ele estava segurando a mão do número 1. Quando ele furava o dedo do clone. Ele estava muito nervoso. Porque nunca tinha feito experimentos com outra pessoa. Assim furando o dedo dele. Sai um pouco de sangue. O clone estava calmo. Como se não tivesse acontecido nada. O Prota estava meio nervoso. Desculpa, doeu? Você suportou bem. O Prota pensava quando vou adquirir status de regeneração? Ele lembrou que tinha visto isso no site dos caçadores. Vai mostrar um sinal se eu continuar fazendo isso por mais um mês. Ele voltou a Sam. É assustador fazer ferimentos nele mesmo não sendo uma pessoa viva. Por agora, vamos apenas fazer isso com frequência. Como miojo toda vez que sentir fome e malhe. Sim, mestre. Leve isso quando for trabalhar e atenda bem o telefone. Vou sair agora. Alguns minutos depois. A academia é por aqui. De repente alguém agarra o Prota colocando o braço entre o seu pescoço. Ei! Sangue vou. Faz algum tempo, miserável. O Prota vira com a cabeça para ver quem era. Kim Jong-do. O Prota falava: ei, está calor, vaza. Assim tirando a mão dele de cima dele. O Kim Jong-do falava: não tinha certeza se era você,
já que está tão magro, mas era você. Ei, você perdeu muito peso, hein? Estou malhando esses dias. Agora mesmo estou indo para a academia para malhar. Sério? Tenho que malhar também. Pois, posso ver que tem um montão de gordura no seu corpo todo. Ei, é tudo músculo. Qual é o nome da sua academia? Tem uma tal de corpo resistente em algum lugar aqui. Vou me matricular lá. Ah, certo. Esse lugar é conhecido por ser bom. Sério? Não há nada de especial que consegui ver, exceto o valor. O amigo do Prota falou. A instrutora é muito bonita. Assim ficando eufórico. Foi isso que você quis dizer? Com especial? Assim o Prota sai andando deixando ele para trás. Espera por mim, amigo. Mas você não está indo lá para se exercitar. Ao chegar o Prota fica surpreso, era um lugar bonito. Tinha todos os equipamentos de uma academia e muitos outros. Mas o que mais surpreendia era as pessoas concentradas em suas séries de exercícios. Só dava para ouvir o barulho de esforço. Ah! Todos ali tinham sua boa forma. Tinha alguém comendo. Esta pessoa se surpreende e vai até os novos visitantes. Putz, me desculpe. Tá na hora do almoço. Mas bem-vindo, esta é a Academia Corpo Resistente. É a sua primeira vez? Sim, eu gostaria de me matricular. Nós estamos no meio de uma promoção de inauguração agora, então se você se matricular por 3 meses, vai custar apenas 160.000 won. O que você acha? Então, vou me matricular por 3 meses de uma vez. Poderia dar uma olhada na minha postura usando cada um dos equipamentos? O Prota pensava, vai ser o clone que fará todos os exercícios, de qualquer jeito. Certo, isso não é difícil. Deixa eu te ajudar com o pagamento. O Prota vai logo pegando seu cartão de crédito. Pode passar o valor todo. Alguns minutos depois. HU. Isso e muito pesado. O instrutor fala, você tem uma boa postura. Isso é um supino inclinado. Use mais força e mais rápido quando estiver fazendo o exercício. Enquanto o instrutor estava explicando como fazer os exercícios. De repente alguém estava fazendo o mesmo exercício, que o instrutor estava explicando para o Prota. Mas de forma explosiva. Ele era muito rápido com o supino. Ele levantava a barra muito alto, estendendo todo o braço. Descendo e levantando bem rápido até parecia um lunático. Este cara é um monstro. Olha quanto peso. Era o amigo do Prota que estava fazendo isso. Todas as outras pessoas estavam olhando para ele. Ele tinha habilidade de força. Então isso era muito fácil. Ele se levanta e se senta, assim fazendo uma pose, para mostrar os seus músculos. O instrutor falava: nossa, isso foi incrível, parece que você esteve malhando por um bom tempo. Ele fica feliz com o comentário e começa a rir. Não, nada disso. É a minha primeira vez malhando. Ah, então sua força aumentou quando você despertou. Quão alto é seu status de força? Não é nada demais, mas está em cerca de 2,1. Uau, levantar coisas pesadas é bom para aumentar a força, mas eu tô mais focado na vitalidade. Então, a habilidade de caçador que ele disse que conseguiu daquela vez deve ser a força, eu acho. O Prota pensou, mas se essa habilidade é tão comum, qual seria a força de um caçador de alto nível? Havia uma razão, pela qual as pessoas só falavam sobre caçadores, que até pareciam um monstro. De repente o celular começa a vibrar. Ele pega para saber quem era. Alô? Uma voz meio familiar falava. Sang-Vo? É o Jang Joshio. Ah, sim senhor. Olá. Você chegou em casa em segurança ontem? Falei sobre a tutoria para minha mulher e filha. Então, eu queria perguntar, você tem algum tempo agora? Agora? Sim. Se estiver tudo bem, eu queria falar com você na nossa casa pessoalmente. Certo. Tentarei estar lá o mais breve possível. Algum tempo depois. Kim Jong-do, aquele sacana. Ele não se matriculou, mesmo depois de tudo aquilo.
Ei, se eu começar a ir lá, você não poderia se exercitar apropriadamente, já que estaria ocupado me invejando. O prota foi logo falando. Isso só é porque não tem nenhuma instrutora bonita, que os outros falavam, né? O amigo do prota fica cabisbaixo e fala assim. É melhor desse jeito, já que agora eu não tenho que me preocupar sobre enviar um clone para a academia. É aqui? Apartamento 603. Ao se aproximar da porta ele percebe que estava muito barulhento lá dentro. Assim ficando ouvindo, atrás da porta. Por que diabos você decidiu isso sozinho, pai? Você disse que ele está vindo aqui. Avise para ele não vir e saia. De repente, subitamente a porta se abre batendo no protagonista. A pessoa que tinha aberto a porta falou. Vou para o trabalho, então se você não gostar, diga a ele você mesma. Do nada ele fica surpreso com o prota. Ele estava caído no chão. O prota pensou o que foi que eu fiz para merecer isso. Aí. Todos estavam surpresos com o prota. Principalmente a filha do senhor, que estava de boca aberta de surpresa. Alguns momentos depois, o protagonista estava na casa do amigo de trabalho. Desculpa, Sang-woo. Eu não te vi ali. Tá tudo bem. A esposa do amigo de trabalho fala esse é o estudante Sang-woo? Nossa! Eu não poderia reconhecê-lo de forma alguma. Você realmente perdeu bastante peso. Eu tenho malhado ultimamente. Faz um tempo desde a última vez em que nos vemos, senhora. Enfim. Tive muito tempo para fazer muito exercício físico. O prota falava, essa é a senhorita Yeon? Ela fica envergonhada. Sim, sou eu mesma. Ela pensava que rapaz bonito. Prazer em conhecer você. Sou Jeon Sang-woo, serei seu tutor a partir de hoje. Fiquei sabendo que você quer entrar na Universidade Jeongguk, certo? Sim. Isso mesmo. Ela ficou pensando. Que vergonha. Ele deve ter me ouvido gritar, não é? Você está no terceiro ano, certo? Gostaria de verificar suas notas primeiro, antes de começar a aula. Ela toma um susto. Você quer ver minhas notas? Ao ver as notas da sua futura aluna, ele fica sem graça e surpreso. Ele não acreditava naquelas notas que estava muito abaixo do padrão normal de qualquer aluno. Ela estava tão envergonhada com suas notas que colocou as mãos na frente do rosto. Os pais estavam olhando um para outro sem graça. De repente o pai pensa, tenho que dar alguma desculpa, para sair daqui. Ele se levanta e sai quase correndo pegando suas coisas, e vai saindo de fininho. Dando a desculpa que estava indo para o trabalho. Obrigado, Sang-woo. A esposa dele pensou caralho que traidor. Me deixou aqui, só para ficar com a culpa, que nossa filha não estuda. O Sang-woo para de prestar atenção nas notas da sua futura aluna e olha para frente, assim visualizando ela cabisbaixa com vergonha das suas notas. Tudo bem. Eu também não consegui uma boa pontuação no teste de aptidão escolar. Tenho alguns truques e técnicas para você estudar. Ela fica feliz, ao ouvir isso, até ela poderia tirar uma boa nota, para entrar na universidade. É claro. Vamos fazer nosso melhor. Então, vamos começar a tutoria a partir de hoje. 2 vezes na semana. Segunda e quinta. Alguns minutos depois. Ainda temos um longo caminho pela frente. Ele estava ensinando como fazer alguns cálculos. Ela estava se esforçando muito, porque o seu tutor a motivou, e assim para poder vencer as provas finais. E adquirir uma nota excelente. Mas ainda assim, é uma sorte que aquela garota seja mais esperta do que eu esperava. O número 1 deve ter ido trabalhar. Por agora, dei a ele um celular, mas se o número de clones aumentar depois, dar vários celulares vai ser ossada. Ele entra em um site. Hunter Web. Dicas de Dungeon, procurando o grupo Habilidades, compara ou venda. Vamos procurar uma habilidade relacionada à minha no Hunter Web? Ele estava procurando, mas não achava nada sobre a sua habilidade. Título: fortemente recomendado para invocações. Habilidade de familiar. Detalhes:
Habilidade de compartilhamento de sentidos para sua mascote ou criatura invocada. Os sentidos são compartilhados entre o usuário e o alvo, até a visão é compartilhada entre eles. É uma habilidade útil para enviar uma criatura sozinha e ganhar pontos de experiência sem fazer nada. Valor: 100 milhões de won. Ele toma um susto com o valor da habilidade. Título: vende-se pergaminho de habilidade telepática. Detalhes: é um pergaminho de habilidade telepática. É uma das habilidades que estão na moda. Eu recomendo fortemente esta habilidade para os líderes. Quando você usar isto, poderá enviar diretamente seus pensamentos a uma pessoa específica dentro do alcance. Valor do pergaminho de habilidade telepática: 400 milhões de won. Ele toma mais um susto. Começa a chorar como que vou poder comprar uma habilidade se os valores são tão caros. Se tivesse tanto dinheiro, eu preferia comprar uma casa do que uma habilidade. Ele fica olhando para o teto, pensando como poderei ganhar dinheiro. Desta forma que estou fazendo nunca vou poder comprar uma habilidade. Vai demorar uma eternidade para comprar apenas uma dessas habilidades. Caçadores ganham tanto que podem pagar por isso? Ele estava olhando o saldo de sua conta bancária, que era de 233,200 won. Ele fica perplexo com o seu saldo e o valor das habilidades. Se deita na cama. Foi aí que ocorreu em sua cabeça: devo me tornar um caçador? Ele pega o celular e olha as notícias sobre os altos salários dos caçadores noticiando na mídia. Casas de luxo dos mesmos. Foi aí que ele teve uma ideia. Essa é uma ótima habilidade. Não posso deixar que ele faça apenas trabalhos braçais. Ele pega uma jaqueta e veste. Vamos apenas tentar ser um caçador. O que tenho a perder? Janela de notificação aparece informando que a vitalidade foi desbloqueada. Caçador. O que é um caçador? No ano 2000, portais começaram a aparecer por toda a Terra ao mesmo tempo, e monstros saíram deles. Nesse incidente que foi chamado de Grande Desastre, mais da metade da população do mundo morreu. Parecia que a humanidade seria extinta. Mas no momento em que o desastre se iniciou, super-humanos com poderes especiais começaram a aparecer. E com eles na linha de frente, a humanidade por pouco venceu a guerra. E agora, em 2023, há pessoas que caçam os monstros restantes. Nós os chamamos de caçadores. O Sang-Woo estava olhando todos os vídeos de como caçar. Olhando técnica, habilidade, força, estratégia e tipos de ações tomar para qualquer tipo de monstros. Se você passar no teste, receberá uma licença reconhecida nacionalmente e poderá matar monstros legalmente. Agora, vamos prosseguir com algumas dicas para passar no teste de caçador. Então, esse lugar é o Centro de Caçadores. Associação de Caçadores. O Sang-Woo fica admirado com o tamanho do prédio de associações de caçador. De qualquer forma, não sei se é por causa da vitalidade que desbloqueei recentemente, mas me sinto muito melhor, apenas dormindo por algumas horas. Ele vai entrando e olhando. Tinha várias lojas vendendo armas, armaduras e escudos. Tinha lojas de reparos de armas. Tinha muita gente andando para um lado e para outro, comprando todas as coisas ofertadas ali naquele recinto. O Sang-Woo fica admirado. Parece que não há muitas pessoas fazendo o teste. Tinha uma garota linda informando a todos que o registro para fazer o teste da licença de caçador estará acontecendo no subsolo 1, será encerrado em 20 minutos, obrigada. No subsolo em. Ele estava nervoso. Sala de teste de licença de caçador. Com licença. Tinha várias pessoas mal encaradas ali naquele recinto. Até parecia uma convenção de gangster. Eles estavam olhando o Sang-Woo. Um deles fala, ele disse com licença. Haha. Outro fala, quem é esse idiota? De repente alguém entra em passos largos. Prazer em conhecê-los. Eu sou Amy Ongan, um caçador de classe C, e eu serei o inspetor desse teste de licença. O teste de licença é composto de um teste escrito, um teste prático e um teste de aptidão. No momento em que pegarmos vocês colando, serão desqualificados do teste e não poderão refazer o exame esse ano.
Entenderam? Nós nunca nos esquecemos de trapaceiros. Algumas daquelas pessoas ficam meio desconfortável com o comentário do instrutor. O Sandoval pensa a pressão é intensa. Agora começaremos o teste de licença de caçador. Chegamos ao fim de mais um capítulo. Mas aguarde toda semana, teremos continuação, e novas séries. Se inscreva no canal, para ajudar ele a crescer, e tenha mais histórias incríveis, para vocês, e comente o que vocês acharam da série logo aí embaixo.